Salve, salve amigos! Estamos começando mais um episódio do Boa Sacada. Fim de semana quente no vôlei brasileiro, iniciou os playoffs da Superliga Feminina e também definiram-se os confrontos da Superliga Masculina. E hoje estamos aqui novamente, nós três. Boa noite, Peterson, Andy, tudo bem com vocês? Assistiram os jogos? Boa noite, opa, com certeza, né? E aí a gente pagou a língua, né? Mas a gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas temos também o quê? Novidades, temos mercado. Então, veja esse programa, esse episódio. E aí, tá iludido já, Peterson? Eu estou luisomarizado. Luisomarizado. Que fase! Erramos. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. E falando em novidades, começar nosso episódio de hoje, iniciou a temporada do Elite 16 do vôlei de praia, primeira etapa do Elite 16 na cidade de Quintana, no México, e começamos bem. A dupla Carol e Rebeca, nova dupla do vôlei brasileiro, elas saíram campeãs da etapa, venceram a etapa, as americanas Kenan e Kraft, fazendo uma boa partida, perderam o primeiro jogo, depois foram invictas até o final. Então, grande estreia no circuito mundial da nossa dupla brasileira, e dupla pra gente ficar de olho aí, Rebeca e Carol. E outra novidade nessa etapa foi o retorno das campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia. Elas retornaram, fizeram uma campanha ali, início de temporada. A Ana Patrícia vem de cirurgia, ela estava com uma hernia de disco, fez o tratamento, e agora as duas estão de volta. E fizeram uma etapa aí razoável, fizeram uma primeira fase com 2 vitórias, depois passaram por nessa etapa ela teve até uma novidade, que foi uma espécie de segunda fase, que seria uma equivalente a 16 avos de final, né? E elas passaram dessa etapa, mas acabaram caindo nas oitavas de final, perderam para a dupla suíça Huber e Kerman, mas daí elas estão de volta em nossas campeãs olímpicas aí, 2 duplas que acreditamos que devem liderar o Brasil nesse circuito. E na chave masculina, vitória dos cubanos conhecidos nossos, os Dias Alaio, que encararam que provavelmente deve ser uma das duplas de destaque, os irmãos Capo Grosso da Argentina. Numa final também, os cubanos venceram por 2-0. Aí só citando aqui, essa etapa teve participação dos campeões olímpicos Aman e Helvig, mas desta vez eles também devem estar em início de temporada, caíram nas quartas de final. Mas é isso, começo bom para os brasileiros, para as brasileiras no circuito mundial de vôlei de praia. É isso. Ô Andy, temos novidade no mercado da bola? Temos novidade, foi surgindo ao longo da semana algumas especulações, né? A Central Lana, né, que ela faz parte da equipe Flor de P, ela tá renovando mais uma temporada, que ela tá sendo uma das fundamentais aí pelo projeto. A Nia Reed, que ela hoje, né, ela tá lá no Praia, mas ela tá recebendo proposta para voltar, né, pro SESI Bauru, que ela teve uma passagem por lá. A Lorene Teixeira, ela tá sendo também sondada por um time coreano, né, o Draft, então pode ser que ela vá jogar fora. Temos também a levantadora Gina Gray, que hoje ela joga no Minas, e ela estava sendo sondada pelo Osasco, então possivelmente aí, se vier, eu acho que eu gosto um pouquinho dela, assim, não é, nossa, uma grande levantadora, assim, mas eu gosto dela, eu acho que o jogo dela é legal. E a Central das irmãs Martinez, né, ela está sendo sondada pelo Sesc Flamengo. Então o Sesc Flamengo também está sondando ela. É uma boa opção também, porque o Sesc aí está reformulando um pouquinho. Uma ótima opção. Né, então temos aí essa opção que ela está sendo. E por enquanto só, né? Por enquanto não temos muitas especulações, mesmo porque estavam jogando aí os playoffs, então deu uma calmada, né, nessa galera aí, mas eu acho que são ótimas especulações, eu acho que para algumas equipes, renovação,
contratação, se for ver, da levantadora, da central para o Sesc Flamengo. Então, assim, eu acredito que essa próxima temporada as equipes vão vir um pouquinho diferente, reformulada, mas que não vai deixar cair a qualidade. Bom, aproveitando aí, como é que tá a campanha Fica Natália? A Piracanjuba já conseguiu convencer ela a ficar? Temos alguma novidade sobre isso? Então, no final do jogo, né, lá no Liberate, o pessoal começou a gritar fica Natália. Repórter foi falar com ela no final do jogo, né, e comentou sobre isso, né, falando, né, que escutou o pessoal, a torcida, falando fica Natália. Ela deu uma risadinha e saiu andando, tipo, eu acho que eu vou renovar, mas eu não quero falar nada agora, deixa a gente jogar os playoffs. Eu senti essa pegada, pode ser que Deu uma não, balançada? mas eu acho que deu uma balançada, eu acho que deu uma deu uma balançada? balançada. Deu uma balançada ou deu uma balançada, será? Eu acho que um pouquinho dos dois, eu acho que é um pouco dos dois, né, então temos essa possibilidade. E já pegando o gancho, né, nisso, né, esse final de semana, depois dos playoffs, surgiu uma foto, né, da filha da Tandara com a Tiffany. E na legenda estava, né, agradecendo a Tiffany, a tia princesa, pela foto com a filha dela, no status da Tandara. E a gente tinha comentado semana passada sobre essa possível volta da Tandara pro Osasco com a Tiffany. A gente sabe que foi um momento complicado aí, que a Tandara deu declarações, né, envolvendo até questões políticas. E aí, esse final de semana surgiu essa foto e aí a gente cai nesse questionamento, né? Será que ela está vindo mesmo? Será que só foi pra, tipo, tirar foto porque a filha quis mesmo? Não sei, eu fiquei aí com essa pulga atrás da orelha. Dá a impressão que tá uma coisa assim, meio quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar, uma coisa assim meio de um flerte ali, amiga, vamos conversar aqui. Será que a bandeira branca vai balançar? Ô, Petson, levantando aquela bola que você comentou semana passada, o dinheiro tudo conserta, tudo perdoa. Será que é isso? Assim, o dinheiro tudo conserta, mas também tem uma outra questão que eu fiquei pensando. Nos nossos trabalhos, a gente não é amigo de todo mundo dos nossos trabalhos. Né? Se tiver um grupo de 15 pessoas, pegar um 20 pessoas, 30 que é um grupo de vôlei, por exemplo, você não mantém uma relação de amizade, de ferro e fogo com todas. Dá para as duas conviverem no mesmo espaço, no mesmo ambiente, e segue. Show me the money, sim, mas somos profissionais também. E tem uma outra coisa, né? Inverter um pouco os papéis, eu acho, porque a Tandara não é mais a Tandara lá de antes da Olimpíada, de antes de tudo que aconteceu. Então você também abaixa um pouco a bola e é uma postagem que, ao meu ver, é meio para sentir o clima. Entendeu? Sabe, tem hoje muitos clubes de futebol que jogam alguma coisa para ver o que as pessoas vão achar, ver a repercussão. A repercussão foi extremamente positiva. Então, você vai testando o ambiente hoje em dia, que todo mundo hoje em dia quer se posicionar na rede social. Você joga a foto lá, a filha da Tandara não tem nada a ver com isso. Ela tem o direito de gostar de quem ela quiser, não tem nada a ver com isso. Foi lá. Agora, a Tandara, ela visita vários clubes, óbvio, né? Tá sem contrato. Ela foi postar justo em Osasco, justo na polêmica e justo no único que a gente falou que poderia ter uma grana para poder bancar o nome Tandara. Então tá tudo esse quebra-cabeça tá muito se fechando na minha cabeça. E uma dúvida, ela já havia feito algum tipo de postagem nesse sentido em outros clubes ou o Osasco foi o primeiro? Não, o Osasco foi o primeiro. Então ela foi cirúrgica no post. E pensando nessa possibilidade da que a Tandara assine contrato com o Osasco, você acha que Natália e Tiffany de ponteiro, tendo a Mayra ali de uma composição, tendo uma Bright passando, que já é o final da carreira dela, ela falou que tá precisando se aposentar, e a Tandara de oposta, a Dina Gray sendo levantadora, tendo uma Valkyria ali,
surgindo, você acha que vai render alguma coisa aí nessa temporada pro Osasco? Acho que vem forte. Se isso acontecer assim, vai me lembrar a temporada da própria Tandara, que estava mais como ponta. Era Jaque, Tandara, Hooker na saída, Thaísa no meio, porrada para todo lado. Aí a Bright e a Jaque se viravam para passar e o ataque se virava. Acho que até aconteceu isso um pouco no primeiro jogo contra o Rio. Foi mais pro ataque do que no passe em si, mas dá para jogar. Depende muito da forma física que a Tandara vai se apresentar. Mas se você falar o nome em si, o nome dá para jogar sim, acho que dá. E você, Maurício, o que você acha? Eu acho que resta saber se o teto do Liberati é grande bastante para toda essa galera aí, né? Eu acho que no Mas tem papel uma tá um time coisa. interessante, né? E pode falar. Mas tem uma coisa, né? Aí vai muito do papel do Luiz Omar, ele é um técnico de composição. Você não vê o Luiz Omar indo para atritos, ele agrega a equipe, ele não é um Luxemburgo do vôlei, um Ricardo Navarra, sei lá, se a gente for pegar uma coisa mais antiga. Ele é um contemporizador, e isso não é ruim. Se ele, vamos lá, vamos pro si do si do si. Se ele trouxer a Tandara, se a Tiffany for ficar lá, é óbvio que antes teve um alinhamento ali, olha, vocês conseguem jogar, vai dar tudo bem e tal. Discussões de equipe sempre vai ter, isso é normal. Mas acredito que antes ele não faria alguma coisa para deixar o grupo mal. Ele não colocaria uma. Como é que é o nome da levantadora lá? Uma Fernandinha sem avisar ninguém. Entendeu? E acho que seria bem. Até porque não é uma coisa de tiro curto, é um ano que elas vão conviver. Mas também não precisam ser amigas. Só respeitem cada uma seu espaço e tranquilo. Eu fiz o meu trabalho. A gente, nos nossos trabalhos, somos assim, com opiniões políticas ou não diferentes das nossas. E tem que ser assim, o mundo sempre foi assim. É que a gente viveu uma era muito radical. Tá na hora também dessa era já acabar, e se Deus quiser, em breve vai acabar. A expectativa é justamente essa. O quanto. Como que vai estar esse clima com o retorno, né? O quanto vai estar calmo bastante para se manter-se no profissional, né? Como que vai ser. E a outra coisa que eu penso é se cabe todas no mesmo time, né? Alguém aí talvez fique de fora, né? Então, mas todas quem você fala, se você colocar Natália e Tiffany na ponta, é isso. Tandara na saída. E Polina? Se a Polina já Polina tá fora? dificilmente renova. Dificilmente renova Polina. Ele só renovaria com ela se não tivesse a Tandara ali no radar. Acredito muito nisso. Para ele não estar querendo renovar com a Polina, é porque ele já está sondando uma oposta para o time. Entre Polina e Tandara, quem vocês escolheriam? Que a Tandara é arriscar, né? Querendo ou não. Hoje nesse atual cenário, a Polina, ela tá jogando, a Polina tá vindo aí de temporadas, né? E tá fazendo ótimas partidas quando entra. Agora, se a gente for pegar a Tandara, que tá muito tempo parada, até botar jogo, colocar em algumas partidas, vai ser muito difícil pegar ali, ela vai pegar no meio da temporada, basicamente, o jogo. Se ele tá pensando em questões de título sul-americano, que é ano que vem, que é possibilidade de mundial, é arriscar muito essa possibilidade, né? Então ele teria que já vir com a Tandara já logo de cara. Então é algo assim. Porque tem uma questão também sobre o processo do doping, que ela também ela fica impedida de treinar a parte física nesse período. Que a gente estava falando no tênis, tem algumas regras que as academias, as quadras, tal, elas não podem receber atletas que estão afastados. Né? Então é muito. Tanto que tem o caso da Bia, que ela comentou num dos episódios que ela participou lá do New Balls, que ela teve muita dificuldade para manter-se ativa durante o período que ela ficou sob suspensão. Então eu não sei como que funciona em relação à Tandara, porque ela vai ter um tempo aí de 6 meses mais ou menos para repor em ordem a parte física. E ela tá, querendo ou não, 4 anos parada, assim, sem estar em alto nível.
Eu não acredito que ela não treinou em alto nível. Isso falando de parte física só nesse período que ela ficou afastada, né? Quando a gente fala em preparação, né, ela tem um irmão, que o irmão, ele é educador físico, então ele entende do processo, já ouvi falar muito dele, inclusive, né, nas questões da educação física, então, assim, por trás ele deve já estar trabalhando com ela sobre essa parte mais física, né? Ela não pode treinar nos arredores ali dos clubes e algumas filiadas, mas claro que no apartamento dela, no prédio dela, essas questões de quadra e alguma coisa, ela deve estar treinando no off, ela não pode, acho que, postar nem nada, né, para não queimar isso e gerar mais polêmicas, mas algumas coisas ela já deve estar treinando no off, né? Ela só não posta, mas eu acho que treino todo dia, treino físico, a recuperação, mesmo porque quando a gente monta a planilha de treino, a gente sabe o momento exato onde a gente treina força, onde a gente treina resistência, a janela ali de competição. Então, assim, pode ser que ela vá voltar a jogar e a gente não vê tanta diferença. Mesmo porque é muitos anos jogando, quem joga A dificilmente desaprende memória algumas motora e coisas. muscular, ela volta rápido. Cai um pouquinho de rendimento? Cai por conta do tempo que ela tá parada, né? Mas a força que ela tem, o jogar vai demorar um pouco, mas vai voltar, né? Essas questões aí eu acho que é um pouco mais tranquilo para ela, porque ela tá bem assessorada, né? Com a família, então eu não acredito que seja um problema para ela. É isso aí, então vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo e vamos ver como vai ser esse flerte da Tandara com os clubes e principalmente com o Osasco, né? Essa história ainda vai muito longe, né? Então, seguindo aqui, agora vamos falar de campeonato, que são os playoffs da Superliga B. Esse ano a Superliga B está sendo bastante transmitida, então tá dando para acompanhar os jogos, o Sport TV tá passando alguma coisa, e o canal Vôlei Brasil também tá passando, então quem tá sendo possível acompanhar e agora, a gente está nas semifinais dos playoffs, inclusive já tem um time classificado para a Superliga A, né, Andy? Sim, temos o Tijuca, né? E o Sorocaba. O Tijuca, né? Eu assisti o jogo, foi muito interessante, porque eles fizeram a mesma coisa que o primeiro jogo. Agressividade no saque, o tempo todo. Tem a Lens ali, custou para poder engrenar aí um pouquinho, mas já distanciava. Mas o Tijuca, ele veio com essa proposta de não vamos deixar jogar. Vamos montar nosso tema tático, bloqueio e defesa, e o ataque vai se virar. E elas se viravam muito bem. O Então, Tijuca. foi um jogo, assim, muito legal de assistir taticamente. Eu acho que é isso. Eu acho que para quem está começando no vôlei, até mesmo professores, eu acho que esse jogo fez com que, claro, né, o técnico do Penhalense, ele é novo, né, ele tem, acho que, se eu não me engano, 28, 29 anos, o técnico do Tijuca já é um pouco mais velho, mas você via eles falando: vamos ter paciência, vamos ter carinho com a bola, a gente está conseguindo defender, só que no contra-ataque a gente está se perdendo, a gente quer colocar a bola para cima, mas a gente não está vendo a posição das jogadoras. Então foi legal por isso, que a gente viu ali, diferente, né, da Superliga A, que a gente vê muita bronca, muita cobrança, eles tiveram um carinho de conversar com as jogadoras para elas entenderem esse processo, né? De entender como é que eu estou fazendo, como é que eu defendo a minha posição. Se eu não estou conseguindo atacar, o que eu vou fazer? Eu vou atacar no bloqueio para a gente tentar recuperar? Eu vou dificultar a bola porque eu não consigo atacar com potência, mas na hora de passar eu vou dificultar para elas. Então foi legal por isso. Acho que o jogo do Tijuca
com Penhalense vale a pena assistir. Agora, já o de Sorocaba e de São Caetano foi jogo legal de assistir. Taticamente, Sorocaba foi bem superior ao São Caetano. E essas duas equipes estão com acesso, né, para a Superliga A, Tijuca e Sorocaba. E eu espero que eles continuem com essa. O Sorocaba, o Tijuca ele ganhou as duas de 3-0, mas o Sorocaba ele tá 1-1, né? Vai ter o terceiro Tá jogo. isso, tá um. Os dois jogos foram 3-2. O primeiro, Isso, o Sorocaba e o São Caetano devolveu 3-2. isso. Aí dia 4 agora é Vai o jogo ter decisivo para Isso definir mesmo. o finalista. E eu espero que o Sorocaba, tanto Sorocaba, que eu acho que é o time que vai ter acesso à Superliga, mas eu espero muito que o Tijuca, eu acho que tem esse nível de jogo. A gente sabe que quem sobe sofre um pouquinho, né, com as questões financeiras, com várias questões. Mas eu acho que é um time aí que vai surpreender bastante essa temporada aí. Entendi. E agora, bom, enfim, aí temos também a masculina que já teve, vai ter, não, já teve o primeiro jogo também. Isso. Tivemos aí o time do Marcelo Negrão, acho que é o Nord Vôlei, acho que é a antiga Rede Cuca, né? A antiga Isso. Rede Cuca. Venceu por 3-1 o Juiz de Fora. E que lembrando que o Juiz de Fora passou 13 jogos invictos, só perderam 2 sets. E na semifinal acabou perdendo para o Nord Vôlei. Eu achei que assim, foi um jogo muito legal de assistir, porque você viu o alto nível deles, né? Você, por mais que foi assim, de 3-1, você via que eles não queriam desgarrar, não queria perder e jogava, defendia, atacava. Foi bem legal. Bacana. E fechando aí o jogo lá da Terrinha, né? Montes Claros está tentando retornar à elite. Perdeu a primeira. Esse Cicobi, eu não sei de onde é o antigo Berlândia, o Azulão em Berlândia, eu não sei qual que é esse Não time. sei. É o Cicobi, né? Eles ganharam, o Cicobi venceu o primeiro jogo, agora dia 1º, ou seja, está rolando, vai rolar hoje enquanto estamos conversando aqui. Inclusive, um jogo começa às 18, então enquanto a gente está conversando já está rolando. E o Dia outro primeiro é jogo. amanhã. Amanhã, dia Amanhã. 1º. Então amanhã, então, talvez já estamos com esse episódio no ar. Vai estar rolando um às 6 da tarde, outro às 9 da noite. Eu acho que o Montes Claros é primeiro e o Nord Vôlei é o segundo jogo. A gente ajeita aqui nas informações na tela. Mas é isso, então, Superliga B aí com quase a ponto de definir quem que sobe. Quem que sobe para a Série A, né? Vamos aguardar aí, os jogos estão bem interessantes. Você pode assistir lá no canal Vôlei Brasil. Para quem não tem assinatura do Sport TV, é possível ver jogos gratuitamente aí, né? Como nós. Aliás, contrata nós, hein, Canal Vôlei Brasil, pelo amor de Deus. Tá. Aproveitando o gancho, né? Assisti o jogo do Guarulhos, o jogo que classificou o Guarulhos, foi difícil de assistir. A transmissão, eu sei que é uma transmissão gratuita, mas algumas decisões técnicas ali você fica meio questionando, né? Os caras botam uma câmera pra filmar o cara sacando, aí corta, a bola já tá na rede batendo, já tá no teclado, deu um pouco de. Meio Bastante confuso. Isso. Eu acho que eles precisam rever algumas decisões aí nessa parte técnica aí. Mas, querendo ou não, como disse o Andy no nosso primeiro episódio, precisamos consumir mais vôlei, então tem vôlei gratuito aí do canal Vôlei Brasil. Sigam e acompanhem por lá. Né? E só uma coisa que aconteceu hoje à tarde também, né, do meu amigo, para todo mundo sabe que o meu amigo Aldori, que ele é técnico do Maringá, teve um torcedor ou uma torcedora, não identificaram ainda, foi rolar o treino, né? Esse torcedor aí de cuzão, filha da puta, acabou riscando o carro dele. Não deve ter gostado da derrota, né? Mas é que assim, acho que você já sabe as questões técnicas dos times, né? Acho que ninguém quer perder, obviamente. Mas infelizmente aconteceu. E paciência, não dá para ganhar o tempo todo. E a gente entende disso, a gente já jogou, a gente assiste. E aí esse
torcedor acabou, acho que, se revoltando e acabou riscando basicamente o carro dele com esponja de aço, sei lá. Tá todo riscado. Ele publicou uns stories falando sobre essa situação, indignado, e aí a gente para pensar. É um cara que está se esforçando para manter a elite, para manter um nível legal à Superliga. Elas conseguiram ter acesso ao G8, e aí a gente pega aí esse cara ou essa pessoa, né, que a gente não sabe quem é, e acaba fazendo isso. E assim, você rala, cara, pra comprar suas coisas. É parcelada, com muito suor, com muito custo, é noite sem dormir, muito trabalho, é pressão, e aí a pessoa ela acaba fazendo isso. É triste isso. Talvez seja alguém que não seja exatamente alguém que acompanha o vôlei, que estava lá, que sei lá, de repente do futebol, que acha que do nada o time vai lá vencer o time que já tá. É muito raro, principalmente no feminino, esse tipo de coisa acontecer. E quem acompanha sabe do que foi o trabalho do Maringá nessa temporada, de ter conseguido ficar entre os 8 numa temporada que foi a diferença de 2, 3 pontos entre o classificado e o que tá brigando para cair, né? Então, muito lamentável essa situação. Não sabia, tô sabendo agora, então meu react aqui foi verdadeiro aqui, eu não sabia que tinha acontecido isso, e assim, fica nosso apoio ao Dória aí, ao Maringá, que isso não afete o trabalho dentro do possível, que tem jogo importante essa semana, né? E lamentável, né? Lamentável essa situação, porque aqui não é futebol, né? E mesmo se fosse futebol, também não justificaria, enfim, por mais que os caras sejam milionários, enfim, não justificaria. E lamentável, né? Só temos a lamentar essa situação, não é o que a gente quer dentro do vôlei. A gente não quer que esse público chegue ao vôlei e comece a trazer esse tipo de situação pro esporte, não é o que a gente deseja, né? Lamentável. Vamos melhorar um pouquinho o clima aqui, então vamos de playoffs. Vamos de playoffs. Fim de semana quente, chegou os playoffs do feminino finalmente, depois de quase 3 meses de Superliga, finalmente o confronto entre as 8. E pelo visto, não tem, a única surpresa eu acho que foi o SESI, né? Que era o jogo mais equilibrado. E o resto seguiu ali o mandante dominando, né? O Favorito, César, na verdade, né? Nem mandante, favorito. o César acabou ganhando de 3-0, né? Diante o Fluminense, que fez uma péssima partida taticamente. Não fez a melhor partida na fase ali. Estava muito melhor, estava muito superior. E se a gente for analisar, acho que foi o único jogo que foi 3-0, porque entre Minas e Barueri foi 3-1, para quem não assistiu. Osasco e Sesc Flamengo também foi 3-1. E no outro lado, Praia e Maringá também foi 3-1. Então, para você ver que o nível foi um pouquinho ali abaixo do Fluminense em relação a todos os outros jogos que ele teve, né, durante aí a temporada. E vocês querem falar um pouquinho dos jogos? Bom, realmente eu fiquei um pouco desapontado com o jogo do Fluminense do SESC. Eu esperava que fosse um 3-2 daqueles bem difíceis e eu acho que o Fluminense ficou lá no Rio, né? Não veio, né? A Amanda não fez um bom jogo, a Ariane ficou devendo. Eu acho que só a Líbero ali do Fluminense que tava tentando fazer alguma coisa ali, mas ficou muito abaixo do que a gente tá acostumado que o Fluminense vinha fazendo, né? Muito, muito abaixo. Você via que elas estavam bem abatidas. Era tipo, o que que tá acontecendo com o nosso time? A gente conseguiu chegar aqui, a gente fez todo um rolê e a gente tá deixando elas jogarem. Foi basicamente isso. Foi assim, foi falado, acho que foi a Amanda que falou que o time não teve reação, né? O Uhum. time viu aquela situação e não foi capaz de reagir. E você pega as parciais, não foi, tem 3-0 e 3-0, né? Quando a gente fala muito do Joinville, né? Que sempre 3-0 quando perde aquele 3-0 de diferença mínima, mas esse foi um passeio, né? 25-15, 25-14, 25-16. Amassou o SESI, né? Sim, foi tipo. E o tempo todo elas, assim, bloqueando, atacando, saque agressivo, não tinha reação. O Fluminense não teve reação nenhuma mesmo. Entrou na quadra, fez o seu chá,
Não foi nem um café com leite, porque às vezes o café com leite fica um pouquinho forte, você tem ainda um pouquinho de energia. Foi um chá de camomila. Um chafé? Será que foi um chafé? Não, foi um chá de camomila mesmo, que foi bem. Elas estavam muito passivas, né? Estavam. E o Petson comentou semana passada sobre a participação, se o SESI, como seria se o SESI com a Dani Lins e sem a Dani Lins. E acho, bom, só contextualizando, a Dani Lins teve uma cirurgia para retirada de um nódulo da tireoide e 12 dias depois está aí na quadra jogando uma semifinal de Superliga, né? Você acha que fez toda essa diferença no jogo, Petson, a participação da Dani nesse jogo? Sempre que tem uma atleta ou lesionada que não volta mais, tipo Carol Gataz, que já aconteceu infelizmente nos outros anos, ou no caso da Dani, porque é um tumor, esperamos que seja benigno, esperamos que fique tudo bem e tal, mas 2 dias depois ela volta, cara, não tem como você não jogar por ela. A Dani Lins é daquelas pessoas super queridas por todo mundo do vôlei, ela não entra em polêmica de nada. Não tem como você não jogar por uma pessoa dessa no seu time. Fala, Maurício. Eu vou responder, se não houve polêmica, com a seguinte frase: não faltou vôlei pro SESI no final de semana, né? Não, mas assim, ela não entra em polêmica de provocação dos Sim, outros times. O que ela falou lá daquela vez foi no time dela. sim. Né? Falou, ó, meu time não jogou. E, cara, ela tá certa, mais ou menos o que o goleiro Marcos falava do Palmeiras. O meu time não jogou hoje. E ela não fez uma provocação para outro rival. Teve uma vez ou outra de limpa as unhas lá pro Osasco, mas que passa tudo faz, acetona, né? mas que tudo faz parte de uma provocação Sadia. do jogo. Vocês têm existem essas rivalidades, né, do jogo. Mas eu tô falando assim, ela não entra em polêmica de falar mal de ninguém, ela não é uma pessoa que você fala assim, eu sou contra tal pessoa, como aconteceu da gente falar da Tandara agora há pouco e tal. E quando uma pessoa se machuca já é grave. Quando tem uma doença desse tipo, logo depois ela volta pra quadra, cara, você vai deixar a perna lá, porque como é que você vai não correr atrás de uma bola, sendo que uma pessoa fez uma cirurgia na semana e tá correndo? Que moral que você tem pra não correr atrás de uma bola? Exatamente. E o histórico da Dani Lins já depõe a favor dela, né? Pra quem é das antigas, a Dani lá no começo da carreira, foi na época que aconteceu a morte do Serginho por causa da parada cardíaca, ela teve uma questão de arritmia, falavam-se dela não seguir a carreira, acabou que felizmente deu tudo certo, e ela tá aí sendo uma das atletas mais experientes do vôlei atual, né? Então ela já Aí, tem esse histórico, né? aí você tinha perguntado semana passada se para um técnico existe esse tipo de fechamento, e a gente falou, para técnico não, para jogador assim. Tá aí o Foi a frase que o Andy e eu fizemos falando semana passada sobre isso. Os resultados dizem por si, né? Falam por si, né? Cara, dos resultados, tirando o que a gente vai falar lá no final, Não, eu falo do jogo do SESI mesmo, né? Foi Especificamente. um atropelo. E assim, foi isso que vocês falaram, não teve jogo. Parecia de níveis até adulto contra juvenil. Foi impressionante o que o SESI fez. Mas o SESI, se você olhar de uns 2 anos para cá, ele mudou um pouco a postura de contratação do time e de montagem do time. Não tá um time, digamos assim, meio capenga, que só tinha virador de bola e não tinha nenhum passador. Ele, com esse técnico que o SESI tá desde o ano passado, tá tendo uma pequena reformulação no jeito que o time é montado. E aí acho que foram campeões ano passado da Copa do Brasil, se não me falha a memória. Já tinha esse início de processo de um time. Uma ponteira mais passadora, uma ponteira viradora de bola. E antes era meio vai com a Dani Lins, sabe? Vai qualquer coisa com a Dani Lins. Está um time mais cadenciado. Não está com tanto holofote quanto tem Osasco, o Rio e os dois de Minas, mas tem uma cadência ali de um time se formando bem legal. É um processo interessante. Eu não sei se o que ela falou ano passado pesou também na hora da montagem desse time, né? Mas é um processo aí que que ainda que o CS tenha tido uma campanha um pouco irregular nessa primeira fase, chegou bem, né? Parece que o Fluminense que vinha de 5 jogos com 4 vitórias, acabou tendo essa queda, e o SESI que acabou fazendo um grande jogo, né? Nas horas mais importantes. Agora vamos ver como que o Fluminense vai responder no jogo de volta, né? O jogo de volta é dia 3/4, vamos ver, né? No Rio, 2 jogos no Rio agora, né? Vamos ver como que vai ser a resposta
do Rio em relação a essa derrota, né? E vocês arriscam, diante desse cenário, um palpite para... Nós estamos ruim de palpite, né? Vocês arriscam algum resultado? Um 3 a. Olha, eu vou acreditar no que o Fluminense vai ter uma reação, mas eu acho que é um 3 a 1, 3 a 2 pro SESI. Né? Que o SESI vai vir com tudo. Eu também acho. A gente já achava que ia ser 2 jogos todos os confrontos, só erramos no do Osasco, né? Mas eu acho também que vai dar SESI. É. Eu vou ser o do contra dessa vez. Eu acho que. Eu acredito que esse jogo deve ser 3 a 2. Eu acredito que o Fluminense ganha essa. Eu vou apostar no histórico recente do Flu. Né? Eu vou considerar que esse jogo foi um episódio à parte, um dia ruim, e o time deve vir melhor para esse próximo jogo. Mas no próximo jogo, Minas e Barueri. Minas 3 a 1. Barueri conseguiu arrancar um 7 fora de casa. O que vocês assistiram esse jogo? Qual? Minas e Barueri. Minas e Barueri assisti o finalzinho só. Mas assim, Minas totalmente superior, né? Pelo menos no último set foi assim. Como é que eu posso dizer? A gente vê o nível, né? Das jogadoras, assim, foi surreal. O Barueri até tentou, teve uma reação, né? Acabou ganhando um set, mas o Minas soube controlar, soube ter todo esse esquema que elas têm, que elas acham força do, do além e acabaram ganhando. Destaque aí, né? Estão falando muito da Giovana do Barueri. Já estão pedindo até Giovana na seleção. Não sei se vocês acompanharam. Não, ela foi super bem, ela fez 25 pontos, pontos. foi bem agressiva em todos os ataques, não deitou não. Ela teve uma constância muito boa. Mas é aquilo, né? Todo mundo que aparece novo nessa final de Superliga, o povo pede pra seleção, a gente voa a Maera Basso, né, gente? Então, vamos jogar real. Foi isso, ela fez uma boa partida aí no final e acabou indo pra seleção. E interessante Foi mal, mas é isso. Eu sou o texto. Sensacional. Beijo, Mayara. O Voloc tá arrumando já Não, um Cria, inimigo. você tá fazendo estágio com o Voloc, Andy? Tá fazendo estágio com o Voloc? Acho que foi. Saiu. E quem chegou 11 da noite foi a Celeste Plaque, né? A melhor da par Viva Vôlei pra Celeste. Você acha, foi aquele Viva Vôlei político ou ela realmente foi o destaque da partida? Fiquei meio surpreso que eu não via falar dela nessa temporada. Pareceu muito pouco. Ela tava machucada. Não jogou. Entendi. E aí ela recuperou, né, nesses playoffs. Não tá 100%, obviamente, tá uns 80%, 90%. E foi super bem. Jogou, fez os seus pontos, ajudou a equipe. Então, assim, o Vivo Vôlei acho que foi merecido, sim. Entendi. Só comentando aqui as parciais: 3 a 1 Minas, 25-19, 27-25, 22-25, 7 que o Barueri venceu. E o último set, 25-21. Bom, pensando no segundo jogo, eu ainda aposto num 3 a 1 pro Minas. Eu não acho que o Barueri já vai aprontar muito mais que isso. Acho que já ter tirado um set lá em Minas já foi um grande mérito pro time. Acho que fez aquela graça lá e vai voltar, né? Golfinho, né? Sabe, eu vou falar uma coisa totalmente sem nenhum envolvimento prático sobre isso. Mas sabe quando você está num relacionamento há muito tempo e você fala, vou ter que fazer algo protocolar apenas para manter o padrão? É o Minas e o Praia Clube. Só tá protocolar aí, sem vontade nenhuma, perde um set e dane-se, mas só para manter a média, porque eles sabem que são tão superiores que vão passar. Então esse set é mais por uma preguiça ou por um canto do time lá, mas você vê que elas estão ali, tem que estar aqui, estamos aqui, mas o que interessa é a próxima fase. Sim. Então, seguindo,
Praia Clube e Maringá. Vitória do Praia Clube, 3-1. Esse jogo eu não consegui assistir. Vocês assistiram? Como que foi esse jogo? Destaque da Kuznetsova, a russa mais brasileira do momento, né? O que vocês acharam? Cara, eu achei que o Praia sofreu um pouco mais com a saída da Gataz. Não dá pra falar ainda se é um sofrimento ou não, mas é muito superior. Então, por isso que eu falei, é uma coisa totalmente protocolar. Jogou bem, mas eu acho dá a impressão de que se fosse até com o time B, o Praia ganhava. É isso mesmo. O Maringá jogou certinho, né? Jogou o que podia, fez o dever de casa. Não tava com a pressão para eles, né? Eles foram fazer o papel deles. Vamos jogar e vamos ver aonde vamos conseguir. Tanto é que conseguiram arrancar um set do Praia. As parciais não foi tipo, 25-15, 25-10. Não foi tão sofrido assim, né? Claro que foi 25-19, 5. 23, 25, 19, 25, 23, 18, 25 e 17 aqui. Então, 2 sets aí, o Maringá conseguiu soltar o jogo, né? Sim, Conseguiram soltar o assim, né? jogo. Falei, eles foram, fizeram o dever de casa, deu trabalho pro Praia, tipo assim, a gente tá aqui pra dar problema mesmo pra vocês. Não entregaram de mão beijada, diferente do jogo que você via do SESI e do Fluminense. Elas competiram, né? Elas Elas competiram nesse jogo. estavam Esse é o ponto. lutando a vaga que elas conseguiram com Isso. o último colocado. Isso que foi gostoso de assistir. A gente sabe da parte tática da equipe, que uma é superior à outra, isso é nítido, todo mundo sabe, mas você via todas com semblante de tipo assim, estamos lutando pela vaga que a gente conseguiu. Não foi assim, e a gente perdeu e ganhou um jogo e não, elas estavam lutando o tempo todo por essa vaga, conseguiram e aí nos playoffs fez jus a conseguir, né? Não ganhou, infelizmente, mas elas estavam lutando o tempo todo, não abaixou a cabeça. Então isso foi legal de assistir esse jogo. É o famoso, há derrotas e derrotas. É que elas competiram, fizeram o jogo delas. Obviamente que o Praia é amplamente superior, fez valer, né, essa vantagem técnica toda do time, mas elas fizeram o jogo delas e fizeram uma boa partida. Isso não dá para negar, né? Então, estão competindo aí. Acredito que próximo jogo o Praia deve vencer sem dificuldades, talvez um 3-0, enfim, não acho que não vai ser muito fora disso. Isso. Então, fechando a rodada. Fechando a rodada. Nosso meia culpa, meia culpa, meia culpa. Nós três erramos feio mais uma vez. Osasco 3-1. Osasco calando a boca dos críticos, estes que vos falam. Osasco 3-1 contra o Rio de Janeiro num José Liberati lotado numa noite de sexta-feira, numa noite de sábado, né? Sofreu tanto, né? Eu acho que teve os jogos, né? A gente já tinha perdido 2 jogos para elas, então a gente já estava desacreditado. Pode ter sido um jogo atípico, pode ser que lá elas façam uma puta partida, ganhem e venha para cá e ganhem também. Pode, mas a gente viu uma posição diferente que o Luiz Omar começou com a Polina, ela tomou ali uns tocos, não fez uma boa partida, trocou para Tiffany, deu certo. Então, assim, ele conseguiu fazer uma boa leitura, né? Acabamos perdendo o primeiro set. Ele entendeu a situação do que estava acontecendo. Acho que a gente estava querendo tanto a vitória que a gente errava coisas bestas. E eu acho que, galera, calma, a gente precisa acertar isso, isso, isso. E aí, o segundo set em diante, a equipe ela fez o bom trabalho, a parte tática estava muito boa, bloqueio e defesa sensacional. E aí a gente vê a Tiffany e a Natália sendo aí uma das jogadoras fundamentais.
juntamente com a Central, né, que a Kalinda tá meio machucada, mas a Valkyria entrou nesse jogo super bem também. Não dá para tirar mérito da Valkyria, a Valkyria entrou super bem. E teve a Central que levou Nossa. o vôlei. A Larissa, que a Larissa também fez um jogo sensacional também. Bloqueou, fez seus pontos ali, via que não dava para atacar, largava atrás do bloqueio. E aí a gente sabe que ali é mais questões de técnica mesmo, né? Questões de experiência. E aí ela conseguiu usar isso a favor dela. Inclusive, né, fechou com o Viva Vôlei a Larissa, né? Ganhou o Viva Vôlei da Uhum. partida. E aí, Moureirizado, como é que você falou no começo do programa? Luiz Omarizado? Luiz Omarizado, Luiz Omarizado. Vai, abre o coração, conta aí. Não, na verdade eu cometi uma gafe porque eu esqueci a hora do jogo. Eu achei que era 9h30 e começou 9 horas, né? Aí eu comecei no segundo set, tô lá vendo o jogo. Eu não tinha me tocado que já tava 1x0 pro Rio de Janeiro. Eu 5x2 Osasco, falei, é hoje. Aí sabe quando do nada você para, mas o que é aquele 1 ali, 1x0? Falei, não é possível, de novo, perdemos, meu Deus. Aí porque eu não vi o primeiro set. Aí depois eu vi e tal. A Natália foi contratada para esse tipo de jogo, né? Acho que foi o melhor jogo dela da temporada. Impressionante a forma física da Natália. Teve algumas bolas que a Giovana botou que eu achei até um pouco espetada, mas a Natália dando over no bloqueio, foi impressionante. A pessoa que eu acho que foi um pouquinho pior no jogo do Osasco foi a própria Giovana. Alguns 2 toques que a juíza não quis dar e finalmente ponto para nós. Mas todo o time do Osasco jogou muito bem. Depois do segundo set em diante, quando saiu a Polina, foi impressionante. Aí parece um pouco o que a gente falou no começo. O Osasco foi para um arsenal de ataque. Se o passe tiver um pouco fora, beleza. A ponta se vira e vai virar bola. Não me lembro de o Osasco ter tomado 2, 3 bloqueios seguidos, aquelas coisas de apagão que dava no Osasco. Virou todas as bolas, os contra-ataques, que sempre. O que pesa muito no Osasco contra o Rio é que o Rio ganha muito contra-ataque contra o Osasco. E dessa vez não, o Osasco ganhou 80, 90% dos contra-ataques. Eu lembro de um ou outro, uma bola que espirrada que a Bright dominou errado, ela caiu, mas assim, pouco. Foi impressionante o tanto que o Osasco defendeu e não só defendeu. No contra-ataque virou bola, então isso faz muita diferença num time chato de defesa que é o Rio de Janeiro. E, bom, Natália, só pontuando aqui, 19 pontos, então, maior pontuadora da partida, né? A atleta dos jogos difíceis, como vocês disseram para isso que ela tá aqui, é o momento de fazer valer o contrato, né? Grande jogo da Natália. Vocês acham que foi o melhor jogo da temporada do Osasco? Um dos. Eu acho que não foi a melhor, já teve outros. Mas acho que foi um dos. Interessante. Então, Cara, eu acho que foi assim, porque na final da Copa do Brasil o Osasco quis perder no final, fez uma força ali no final. Tá mudo, Andy. Eles estavam fazendo força para perder. E nesse jogo do Rio eles não deram chance para isso, não. É que assim, deve ter tido jogos melhores, mas pela importância, pelo rival, pela pressão, porque é ruim pro adversário jogar no Liberate? Mas é ruim pro Osasco também perder no Liberate. A pressão da torcida lá no Liberate é para quem também é de Osasco, para quem é do time de Osasco. Se começar jogando mal, o bafo no cangote ali da torcida é pesado. pois é, complicado. Desse ano, aparentemente, a bola tá caindo pro lado de lá, né, dessa vez, né? Normalmente as coisas sempre no detalhezinho sempre era pro outro lado, né? Agora tá caindo pro nosso lado, pelo menos, né? Nada bairrista aqui, né? Esse comentário meu, mas essa diferença que mesmo quando o time não tá jogando bem, ainda tá conseguindo vencer, né? Acho que esse é um dos diferenciais da temporada, né? O time faz um esforço pra perder e perdia. Às vezes se esforçava pra ganhar e perdia. Agora esse ano, mesmo quando não tá jogando bem, tá conseguindo vencer os jogos importantes. Sim, e aí a gente espera sair com a vitória lá, que ia ser um sabor gostoso. Ia ser tipo assim, um final de sábado à tarde com uma feijuca, uma caipirinha bem gelada. Ia ser esse sabor que a gente ia ter. Mas pode ser que a gente tenha gosto. Quarta-feira é dia de feijoada, hein? Então, Tá mas pode ser combinando. Quarta-feira. como uma coxinha ou um risole cheio de óleo e tome na tarraqueta.
Tem essa possibilidade. Mas quarta-feira, então, só finalizando aqui, Osasco 3-1, 22-25, perdeu o primeiro set, depois o Osasco amassou, 25-20, 25-17, 25-16, né? Então, segunda rodada, vocês apostam? Querem chutar algum placar no próximo jogo? 3-1 Rio. Também chuto 3. Eu chuto um 3-2 Rio. Eu vou apostar 3-1 também pro Rio. Acho que ainda o nosso cisma de Osasco não se livra tão fácil assim. Mas E 2 fora Rio. todo o contexto de jogar no Rio e toda a situação, acho que o Bernardinho ele tem Vai, muito vai essa. ser onde o jogo? No Maracanãzinho ou na Eu Tijuca? acho que é no Tijuca. Ele não costuma levar esse jogo de quartas pro Tijuca. Que eu saiba é no Tijuca. Né? Sim. Tem uma coisa que eu achei diferente do Luiz Omar desse ano para outros anos, que ele morria abraçado com o Ivinas da vida. Ele tá substituindo mais rápido o time. Uhum. Então, ele morreria abraçado com a Raimova até o 20º ponto do terceiro set. Agora, graças a Deus, ele tá trocando um pouco mais rápido. Acho que ele já sabe o que é troca. Ele aprendeu, ele olhou, tem um banco aqui pra trocar e tal. Porque sempre era muito protocolar. Você sabia como é que o Osasco entrava e acabaria o jogo. Uma pergunta, já que você entrou nessa questão, será que é porque ele sabe que ele tem banco para substituir? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque os jogos anteriores, né, temporadas passadas, eu sei que ele morreria abraçado porque ele via que não tinha um banco suficiente para colocar em quadra. Mas agora ele tem a Polina, ele tem a Mayra, ele tem a própria outra jogadora estrangeira, a Valdez. Então, ele sabe que ele tem um banco agora. Então, acho que é por isso que ele não deve estar pensando muito. Tipo assim, não vou deixar distanciar muito. Deixa eu recuperar aqui para o rolê sair do controle. O que ele não tem muito ainda, se precisar, é uma levantadora próxima da Giovana. Porque, esqueci o nome da levantadora reserva, perdão. A Kênia, porque quando ela entrou no lugar da Giovana, parecia quando a gente vai jogar rachão, só meia bola na ponta, eu não sei se ela sentiu o jogo do Osasco, meio que tava conversando, e aí, tá boa a bola e tal, mas de resto sim, então tem um banco bem mais equilibrado sim. Eu acho que se a Dina Gray vier, né, para o Osasco, eu acho que vai ser uma opção, porque a Kênia tá cotada para voltar para Barueri, né? A Giovana pro Rio. E a Giovana pro Rio. Mas é aquilo, né? Se a Giovana renovar e ter a Dina Gray aqui, eu acho que é uma opção legal ter a Giovana e ela, né? Se a Giovana renovar, ela é reserva. Eu acho muito difícil uma ficar se a outra vier, viu? Eu não sei se a Giovana toparia bancar pra Dina, não, viu? Não sei. Até você não contrata muito estrangeiro pra ficar no banco de reserva, né? Exatamente. Depende, né? Valdez tá aí. Não, sim, mas aí é muito mais porque ela não respondeu, ou porque também tem a Natália na ponta, enfim. Questões. Porque se você pegar até o Bernardinho quando surgiu a Roberta, não sei se vocês lembram, o Osasco tinha ganhado o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome da levantadora, era uma levantadora bem robozinha do Rio de Janeiro. Ela era muito fácil de marcar. Não, era estrangeira, não era estrangeira. Esqueci o nome dela agora, ela é estrangeira. E aí o Bernardinho no segundo jogo colocou a Roberta. E aí o Osasco não esperava isso e aí se tornou a Roberta que a gente conheceu e tal. Mas ele ficou o tempo todo com a levantadora. Eu esqueci o nome dela. Depois eu vou procurar aqui e aí eu lembro. Eu ponho aqui nos créditos. Aqui. Mas durante. E aí ele vai treinando a Roberta, porque é isso que você comentou também, hein? Já o banco de reserva não é tão bom? Pô, ele é o técnico, treino, tem 6 meses pra treinar, porque o que importa são os 5 jogos, né? Oitava de final, quarta de final, 7 jogos. Treina o time enquanto isso, mas sim, ele tá morrendo menos abraçado. O time melhorou e tem mais banco de reserva, sim. Então, vamos aguardar. Só aqui então, dia 2, quarta-feira, feijoada no Rio de Janeiro, Sesc e Osasco. Dia 4 temos, aliás, dia 3 temos Fluminense e SESI.
Barueri e Minas. E fechando no G4, fechando os playoffs, aliás, fechando a segunda rodada do playoff, Praia e Maringá lá em Uberlândia. Então, vamos aguardar aí o que nos espera nessa. Acredito que alguns desses confrontos já devem encerrar já. Acho que os dois mineiros acho que já encerram. Não acho que vai ter muita coisa ainda não. Agora. Courtney Thompson. 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 Não lembro não. Ela era boa levantadora, mas era muito robozinho, muito protocolar. Bola na frente, bola atrás e tal, muito marcado o jogo dela. Aí, no primeiro jogo, o Osasco ganhou no Rio de Janeiro. E aí, ganhou em Osasco. E dos outros 2 jogos foram no Rio de Janeiro. Aí entrou Roberta e tivemos mais do mesmo. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Bom, vamos ver se dessa vez a chave vai virar, né? Dá pra desse momento estamos. Eu, pelo menos, estou levemente iludido, né? Mas como atleticano bom, a gente sempre fica desconfiado. Quando a esmola é demais, eu sempre desconfio. Então vamos aguardar. A partir de quarta, a segunda rodada do playoff. Semana que vem a gente discute aqui os resultados e saberemos se já teremos algum semifinalista. Então, rapidinho, seguindo para os playoffs da masculina. E deu também, novamente erramos aqui, todo mundo contrariando todos os críticos, Guarulhos chegou aos playoffs. Essa, acho surpreendente, assim, e assim fomos surpreendidos novamente? Na verdade foi sorte, né? Vamos jogar aqui é real, foi sorte do São José não ter feito um bom jogo, foi sorte do Goiás ter perdido, foi sorte. Times assim, que tem camisa, que pesou na hora, que estava em ascensão, né, vindo aí de uma temporada boa, e acabou tendo esse resultado. Que o São José se ganhasse já era, Goiás se ganhasse já era. Então, assim, ele estava torcendo para 3 times. 3 times. Um era certeza que era o Blumenau. Blumenau e Cruzeiro a gente já sabia que não tinha muita conversa. Blumenau acabou caindo, né? Fez uma temporada até razoável, mas acabou caindo no final. Deu azar, né, nessa última rodada, pegar o Sada. Mas eu esperava mais do São José contra o Suzano. Perdeu em casa, eu achava que ia ser. Pelo embalo que ele estava, eu esperava que o São José fosse passar. Não achava que o Guarulhos ia passar. Mesmo sendo aqui da cidade, pela temporada que eles fizeram, até eu diria até que não mereceu estar nessas quartas, né? Não merecia. Espero que eles virem a chave agora e façam, né? Façam uma boa competição contra o Cruzeiro, né? Eu acho muito difícil. Posso queimar a língua de novo, né? A gente tá errando bastante. Eu acho difícil o Guarulhos conseguir superar o Sada. Vai enfrentar o Sada Cruzeiro, que ainda tá muito acima. Mas talvez tenha aquela virada, né? O Guarulhos não tem um banco, não tem um time como tinha o Campinas ano passado, que tinha Lucão, tinha Bruno, enfim, tinha toda aquela galera lá que tava indo mal e pum, né? Jogou o que sabia jogar. Então o Guarulhos vai ter que jogar muito acima do que esse pessoal consegue jogar, né? Tirando o Saliba ali e o Léo Lucas que estão carregando o time nas costas, não tem muita. E o Giovani, que tá tendo uma reta final de Superliga, até os números lá estão indo bem nos números, mas não tá batendo muito com o resultado do time, né? Mas eu acho difícil, né? Mas enfim, eu espero que eles consigam virar essa chave para esse playoff e aí façam uma boa competição, pelo menos, né? Se passar, é rojão, é festa, caminhão de bombeiro, porque vai ser realmente uma superação incrível. É mais fácil perder 15 quilos. Aposta? Foi o que a gente falou, foi sorte, foi a sorte da incompetência é a palavra forte, mas a sorte porque o Guarulhos fez tudo de errado esse ano. Tudo que não poderia fazer, o Guarulhos fez e acabou passando. Então, nem merecia. Acabou sendo premiado por uma série de fatores, mas não vejo mesmo. Tudo bem que nos outros anos a gente também não via ninguém tirando o Cruzeiro, mas acho esse ano menos ainda. Não só pelo Cruzeiro, que o Penkoski resolveu. Já tinha ganhado a última Superliga do Cruzeiro. Quem ganhou foi o Penkoski muito, né? Colocaram lá o Wallace no último ponto e tal, que a gente estava naquele jogo, né, Maurício? Mas o Cruzeiro é muito favorito. 3-0 e 3-0?
O aquecimento vai demorar mais que o jogo. 25 a 16, 17. Vai ser... A média do último jogo foi essa média aí, 17, 18. Eu acho difícil, enfim. Eu acho muito difícil. Espero estar errado, né? Quero ver mais jogo aqui. Agora a gente tá naquela último baile. Cada jogo é o último, né? A gente tem que Não vai depender desses dois times. Sinto muito. É mais fácil você fazer seu joguinho de quinta, de segunda, que vai render mais. Jogo no sábado, dá pra assistir, hein? Dá pra gente assistir esse jogo. O que vocês acham? Eu tenho um rolê pra ir no sábado. Pois é. Então, Quero pra você? Sada e Vidaçante lá no Riachinho, 6 da tarde, os dois jogos. No dia 5 e no dia 12. Dia 12 aqui na Ponte. Aniversário pra ir. É verdade. Não, mas o dia 12 não é. Dia 12 não é. Nem. Salve, tio. Salve, tio. Não, mas dia 12 dá. Dia 12 dá pra assistir. Dia 12 acho que. Eu tô pensando em assistir. Acho que é o último. Talvez seja o último jogo, né? Espero que não seja, mas talvez seja. Enfim, último baile, né? Vamos ver o final dessa novela. Então, seguindo no mesmo dia, Minas e Suzano. Esse jogo eu fiquei bastante chateado porque vai ser no mesmo dia. Vai ser um jogo bom de assistir em Minas e Suzano. Esse jogo vai ser bom. Vale a pena eu assistir esse jogo, hein? Vai ser mesmo. E vai ser tiro, porrada e bomba. Os dois times vão vir com vontade de ganhar. Mas Minas tem um pouquinho ali de brilho, né? Acaba brilhando um pouquinho mais. Mas não que o Suzano não possa fazer uma boa partida, anular os jogadores e acabar ganhando. Eu acho que esse jogo vai ser 3 partidas. Eu acho que o Suzano ganha aqui em Suzano. Eu gosto muito do time do Suzano. Capaz de ser 3 partidas também. Eu também acho. Eu acho que o primeiro jogo vai ser 3-1 pro Minas, segundo jogo 3-2, e aí o terceiro vai depender de como foi esse segundo jogo aí. Mas eu acho que, só falando desses dois jogos aí, eu acho que 3-1 Minas e depois 3-2 Suzano. Pra mim é jogo pra 5 sets. Também acho. Pra 3 partidas. No dia seguinte, no dia 6, temos outro jogo bastante equilibrado também, o SESI, Darlan Futebol Clube e o Milionário Praia Clube. Lá, primeiro jogo lá em Bauru, né? Em Bauru, primeiro jogo. Eu vou de SESI. Por mais que o Praia tá ali com a vontade de querer, eu acho que o Darlan não vai deixar muito. Não dá pra descartar o Darlan ainda aqui no Brasil, né? Eu acredito que um 3-1 aí, talvez um 3-0. Isso vai depender muito de como vai estar o Lucas? Não joga Franco. bem, o Franco. Se o Franco tiver num dia bom, é um jogo para 5 sets. Se o Franco não tiver naquele bom dia e tem o outro ponteiro lá que tá indo embora, ponto. Sim, tá indo pra França lá, né? Isso. Eu acredito que ele tem sido bem regular. O Franco ele oscila mais, mas o outro menino lá ele costuma ser bem regular. Então, se o Franco tiver um dia bom, é um jogo para 5 sets. Mas pelo histórico aqui de Barulhos, eu tô apostando aí um 3-1 pro SESI. Primeiro jogo. Eu acho que dá 3-0 o SESI e eu acho que o SESI passa no segundo jogo. Passa no segundo jogo? Também acho. 3-0 também? E lá é 3-1, 3-2, mas eu acho que o SESI passa os dois jogos. Acho que sim. Acho que ainda. Acho que o que aconteceu na final do Sul-Americano demonstra um pouco a fase ainda do Praia, ainda de maturar esse time ainda, né? Demora, né? Demora, por mais que você pega jogadores experientes, demora para você engrenar um clube com jogadores de diferentes níveis técnicos, cada um com sua personalidade. Tem outros fatores, que é o fator externo, que é outros jogadores você jogando contra. Pesa tudo muita coisa, né? E o Praia você vê que ainda falta um pouco disso, né? De ter calma em algumas partidas, de ter paciência, de saber dificultar a vida do outro time. Você não vê, você vê passando bola de graça, às vezes, quase na mão do
do atacante para ele já meter a bola na sua cara. Então demora um pouquinho, mas eu acho que engrena. Então, encerrando, um jogo que eu acho que vai ser muito legal também, que eu acho que é um jogo pelo histórico dele, pelo histórico do Joinville, eu acredito que vai ser um jogo de 3 partidas. Eu tô torcendo para que seja igual aquela semifinal contra o SESI. 3 jogos, tudo 3-2. Eu acho que o Campinas passa, mas eu acho que o Joinville vai vender caro. Primeiro jogo vai ser em Campinas, 9 da noite. Em Campinas, eu acho que vai ser 3-2 Campinas, mas vai ser um jogo. Vai ser tudo 3-2 pra mim. Eu tô apostando muito nesse time do Joinville. Eu acho que 3-1, não acho que seja 3-2, não. Será? Eu também acho que é 3-1. Eu torço pro Joinville chegar pro terceiro jogo. Acho que esse jogo do Campinas com o Joinville e o Minas contra o Suzano são os únicos que eu acho que podem ir para 3 jogos. Também concordo. O resto é 2-0. Ele fizeram o mesmo esquema tático que fez para anular O Cruzeiro. Cruzeiro. Pode ser que sim. Mas não sei, eu acho que não vai conseguir. Vamos aguardar. Então, mais uma semana explosiva, grandes jogos. Essa semana hoje rolando, a partir de amanhã, as semifinais da Superliga B. Canal Vôlei Brasil, a partir de quarta, playoffs da Superliga. Canal Vôlei Brasil acho que vai passar também, né? Todos os jogos do playoff. Então, Canal Vôlei Brasil, para quem é gratuito, quem quiser seguir lá o canal já segue, dá uma moral lá, porque é importante ter audiência lá. E final de semana começa as playoffs da masculina. Então, para quem curte vôlei, para quem quer ver bons jogos, para quem quer sofrer também, essa semana promete bastante. Aproveita que tá acabando. Depois só. Aí é a pausa sabática até a VNL, né? Então, temos bons jogos aí nesses próximos dias. Então, é que essa VNL pós-ano olímpico é uma ressaca das seleções. Tem isso também. Não é tão interessante, né? Não, porque acho que tem alguns. E tem o Mundial também, né? Tem o Mundial também. Mas, enfim, enquanto não chega o VNL, temos aí semana cheia de vôlei para quem quiser acompanhar, para todos os gostos. E na próxima semana discutimos aqui o andamento. Discutimos aqui quem tá nas finais da Superliga B, se alguém passou no feminino e se estamos acertando a previsão do masculino. Então, muita coisa aí pra gente acompanhar. Estamos conversados? Conversados. Então, senhores, terminando aqui, boa noite para todo mundo, boa semana aí. Galera, sempre lembrando, sigam-nos, estamos precisando de seguidores lá no Instagram, no YouTube, compartilhem nossos vídeos, acompanhem nossos stories, estamos sempre postando conteúdo novo lá na nossa página. Então, abraço para todos aí, até a semana que vem. Tchau. Eu quero ver